A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. E nessa lição nós estamos trabalhando sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão. E na lição de número 11 nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: Igreja, a coluna e firmeza da verdade. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho aí, teu comentário também. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui, se inscreve junto com a gente. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você encontra todo o nosso material para a glória de Deus. Eu espero que o Senhor Jesus te abençoe de uma forma poderosa, para que Deus em Cristo possa te abençoar em Cristo Jesus, que essa palavra possa te edificar. Na lição de hoje nós vamos desenvolver esse tema, e o tema da aula de hoje é Igreja, coluna e firmeza da verdade, e que você possa ser edificado em Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos pré-adolescentes. Nesse segundo trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão. Na aula de hoje nós vamos desenvolver esse argumento aqui, ó. Igreja, a coluna e firmeza da verdade. Para te dar algumas dicas para você que vai ministrar, quero te convidar então para o nosso momento de leitura bíblica, para você entender como você pode dinamizar a tua aula na hora da tua ministração. No momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar a proposta da lição. Você vai apresentar o tema da lição, Igreja, coluna e firmeza da verdade. Você vai pedir para os teus alunos realizarem a lição com você, a leitura da lição com você. A leitura bíblica está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Peça um aluno para ler o versículo 9, outro aluno para ler o versículo 10. Depois você vai apresentar o que a Bíblia diz, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Dica: você pode pedir alguém para realizar essa leitura em sala de aula em Cristo Jesus. E eu espero muito que Deus use você pela palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento. A partir do próximo trimestre, nós vamos estar postando as lições da classe dos pré-adolescentes na sexta-feira, a partir das 18 horas. Ao invés do meio-dia, vamos subir para as 18 horas, um horário melhor, onde você pode nos acessar e ficar à vontade em Cristo Jesus para estudar a palavra. A gente sempre posta com antecedência para você. Estamos disponíveis também no Spotify. Fica ligado nisso, você pode ir no Spotify toda sexta a partir das 6 da manhã, já tem aula liberada para você estudar com a gente a palavra de Deus em Cristo Jesus, e que Deus te abençoe para a glória do nome dele. Na lição de número 11, estamos quase finalizando então o trimestre. Nessa lição, na classe dos pré-adolescentes, nós vamos entender que estamos estudando ainda essa doutrina da igreja. Pega isso. A doutrina da igreja é conhecida como eclesiologia, tá? É essa ideia de estudar a igreja espiritual e igreja física, local onde você congrega. A igreja é conhecida, então, como aqueles que são tirados para fora. A palavra eclésia significa isso, tirados para fora, assembleia dos tirados para fora. Quando você estuda na palavra, você descobre muito bem que a igreja também tem doutrina.
No sentido de doutrina, não estou falando aqui de usos e costumes orientados por nossos pastores, de acordo com a sua orientação bíblica, com a sua direção, também pelo costume nacional que já realizamos. Mas estou falando na questão doutrinária, do entendimento de uniforme doutrinário. Isso quer dizer a respeito da pessoa de Cristo, sobre o que entendemos sobre o Espírito Santo, sobre o que entendemos sobre Deus, sobre salvação, a volta de Jesus. Isso aqui é doutrina, conhecido também como doutrinas bíblicas ou sistemáticas. Quando você estuda as doutrinas, você descobre então que a palavra de Deus nos aponta para o caminho da verdade. E avançando, espero muito que o Senhor Jesus te use na escola bíblica dominical da tua igreja, que você seja um instrumento da palavra de Deus. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre essa visão bíblica. A verdade é a palavra de Deus. Esse é o argumento do primeiro ponto. Antes de você avançar, já explicando o primeiro subtópico, lendo a lição, vale a pena você apresentar algumas questões que eu vou desenvolver com você. A primeira delas é você utilizar o quadro, você utilizar um recurso para mostrar o primeiro ponto da lição, citando esse primeiro ponto, citando os subtópicos que você vai trabalhar. Por exemplo, aqui no primeiro ponto nós vamos trabalhar 2. Então, se você faz isso na hora da ministração, vai criar expectativa na vida do teu aluno, você não vai fugir do tema da lição e não vai se atrapalhar na hora da ministração. Então faça isso. Cita o primeiro ponto, cita os subtópicos que você vai desenvolver. E fazendo isso, espero que Deus te use na palavra. Vamos então para o primeiro subtópico desta lição, que trata sobre o seguinte argumento, que trata sobre conhecendo a verdade. O primeiro subtópico dessa lição, do primeiro ponto, descreve muito bem que nós conhecemos a verdade a partir da revelação bíblica. Então, estudar a palavra é sim conhecer a respeito da Bíblia, estudar a respeito da igreja, é entender que a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Jesus, ele é a revelação da palavra. Nós entendemos muito bem que somente através de Jesus podemos obter a salvação, pois Jesus é o caminho. Isso está em João 14,6. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Essa palavra verbo em grego é logos. Nós entendemos pela Bíblia que Jesus, ele é a revelação da palavra de Deus. Então, a igreja ela é fundamentada e firmada em Jesus. Quando nós estudamos sobre a igreja e dizemos, olha, a igreja ela é firmada na coluna da verdade, eu estou dizendo que a igreja está firmada em Jesus. Jesus é a coluna da verdade. Então, a palavra de Deus ela é fundamentada na pessoa, na obra de Jesus, na ação de Jesus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A Escritura para nós ela é sagrada. A palavra de Deus nos ajuda a sermos guiados no caminho da verdade. Então, para nós que somos crentes, a palavra de Deus ela é bússola, ela nos orienta. Então, você vai falar um pouco sobre a palavra de Deus para os teus alunos, para não se perder. Avançando, você vai agora para o segundo subtópico desse primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: temos acesso à verdade. Neste segundo subtópico do primeiro ponto, você vai descrever para o teu aluno que nós agora, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos então acesso à verdade. Essa verdade é revelada pela palavra. Ou seja, através da Bíblia, nós entendemos agora que a verdade é demonstrada na salvação, na obra de Cristo. Somos resgatados por Jesus. Nós estávamos em pecado, escravizados pelo pecado, estávamos sob o domínio do maligno, mas Deus então nos libertou do pecado, através da sua salvação. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, e a palavra conta isso, Deus então nos demonstra de forma poderosa o seu amor. E esse amor agora nos resgata, nos livra da condenação do pecado e nos dá agora uma nova vida. A nova vida em Cristo é guiada pela palavra.
Essa nova vida agora nos faz nascer de novo. Essa nova vida agora nos ajuda a novas atitudes. E como nós podemos, então, avançar nessa nova vida? Através da palavra, por intermédio da escritura, estudando a Bíblia, participando da escola bíblica dominical, do culto de ensino, entendendo que Deus criou todas as coisas. Nós não somos evolucionistas, mas somos criacionistas como crentes. Nós cremos que Deus criou tudo por intermédio da sua palavra. Ele disse: haja, e tudo se fez. Então, na revelação bíblica, nós cremos. E o nosso fundamento é a palavra de Deus como igreja. Avançando, vamos então para o segundo ponto da lição, que trata sobre o seguinte argumento: em defesa da verdade. Nós, como cristãos, defendemos então a verdade. A palavra de Deus nos ensina muito bem através da verdade. A palavra de Deus, ela é a nossa pauta, a nossa bússola, a nossa direção, o nosso firmamento. Então, nós defendemos a verdade por causa das Escrituras. Antes de você avançar para o primeiro subtópico, dá uma olhada que você vai trabalhar 2 subtópicos. Cita o tema do ponto, o tema dos subtópicos, para não fugir do assunto da lição. E o primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento nesse segundo ponto: blindados pela verdade. Neste primeiro subtópico, nós vamos entender pela palavra que, através das Escrituras, nós então somos blindados pela verdade. Aquele que acredita em Cristo como igreja, ele agora entende o que é pecado, ele entende o que é se afastar da presença de Deus, ele entende então que mentir é errado, e ele tem uma visão agora do céu. Ou seja, para não se afastar da obra da salvação, nós então passamos a ter uma visão especial a partir das Escrituras. Pela palavra, nós conhecemos a doutrina bíblica da salvação. Pela palavra, nós entendemos então que agora a nossa vida passa a ser blindada pela verdade. Nós não somos enganados com fake news desse mundo, mas somos envolvidos pelo entendimento da palavra, entendendo que um dia seremos arrebatados desse mundo como igreja e moraremos com Cristo para sempre. Então, nosso relacionamento com Jesus, ele é precioso, ele é valoroso, ele vale a pena e ele é rico também em Cristo. Então, nesse ponto, nesse subtópico, você deve falar sobre o relacionamento com Jesus, sobre a verdade de estar em Jesus, sobre a oportunidade que nós temos de amar a Jesus. E avance, então, sobre o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: somos defensores, então, da verdade. Neste segundo subtópico, nós entendemos que defendemos então a verdade a partir do momento em que nós vivemos o que a Bíblia diz, evangelizamos alguém, falamos de Jesus, apresentamos a nossa fé, demonstrando que nós cremos na firmeza da palavra. 1 Timóteo 3,15 confirma isso. Então você vai entender que quando você anuncia a salvação para um colega, para um amigo, na escola, para alguém que está perto de você, você está demonstrando que você crê na verdade e agora você está defendendo a verdade, você está falando da verdade, você está demonstrando para as pessoas que as pessoas precisam estar livres do pecado. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Como nós podemos trazer luz e revelação da palavra para as pessoas? Anunciando a Cristo, defendendo a palavra, defendendo aquilo que a gente crê. Na nossa roda de convívio com nossos amigos, nosso papel tem um papel missionário em Jesus. Falar de Jesus, descrever Jesus, apontar para Cristo, falar do amor de Deus, que Deus em Cristo também coloque isso no teu coração. Seja um evangelista e desafie os teus alunos também a isso. O terceiro e último ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a autoridade de Deus no mundo.
Neste terceiro ponto, você vai demonstrar para os teus alunos a respeito da soberania de Deus. Deus é aquele que controla todas as coisas. Deus tem autoridade. Deus está governando todas as coisas. Deus é Senhor. E é claro que você também vai apresentar os subtópicos. Apresenta o tema do ponto, subtópico a subtópico. Só cite os temas para você não fugir na hora da ministração. E o primeiro subtópico vai descrever no terceiro ponto sobre o seguinte argumento: a palavra de Deus como autoridade. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, nós vamos demonstrar que a Bíblia ela tem autoridade na nossa fé cristã e na nossa caminhada. A palavra de Deus ela é para nós a autoridade fundamental. Nós acreditamos como pentecostais na Bíblia. Para nós, a Bíblia não tem erros. Para nós, a Bíblia é infalível. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia aponta para o caminho em Cristo. A Bíblia condena o pecado. A palavra de Deus agora nos ajuda a ter autoridade. Pela palavra, então, nós temos um relacionamento com Jesus. E aqui você pode lançar um desafio para os teus alunos. Oriente os teus alunos à leitura bíblica. Você pode lançar um desafio de leitura de um livro da Bíblia. Escolha um livro pequeno. Lança o desafio para os teus alunos de ler esse livro. Você pode iniciar pelo Evangelho de Marcos, tem só 16 capítulos. Oriente os teus alunos a ler um livro da Bíblia. Isso vai edificá-los, vai ajudar você. Você pode desenvolver uma dinâmica também em sala de aula sobre esse assunto. E que Deus coloque isso no teu coração. O segundo e último subtópico deste terceiro ponto trata agora sobre o seguinte argumento: nossa autoridade como representantes do reino de Deus. Neste segundo subtópico, já finalizando a lição, nós entendemos a partir da leitura de 1 de Pedro 2:9 que nós somos escolhidos então para anunciar o reino. Entra aqui uma visão de evangelização. É nosso papel partilhar o evangelho para alguém, falar de Jesus para alguém, anunciar a verdade da salvação às pessoas. Está escrito em Mateus 28, 19 e 20 que nós somos chamados como discípulos para fazermos discípulos para Cristo. O nosso papel, anunciando Jesus, é um papel, então, de realizar essa boa obra da salvação, propagando, então, o Evangelho. Então, você pode desafiar os teus alunos também a evangelizar alguém durante a semana. Convidar para vir à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica é um celeiro de salvação também. Que Deus use você. Espero que essa aula possa ter te edificado em Cristo Jesus. Se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, se você pode, deixa aí teu comentário. Deixa o likezinho, se inscreve aqui no YouTube também, Pastor Janderson Nascimento. Se você pode, me segue no Instagram, @JandersonNascimento ou @FaciliteBD. Se você pode tirar uma foto com os teus alunos assistindo a aula e me marcar, eu vou ter o prazer em te conhecer em Cristo Jesus, em ter você por lá com a gente também, para a glória de Deus. Eu espero muito que Deus te abençoe. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta aqui no YouTube, agora em novo horário, tá? Às 18 horas, a partir do terceiro trimestre, na sexta-feira, para a classe dos pré-adolescentes. Eu posto as lições com antecedência no Spotify a partir das 6 da manhã. Que Deus edifique vocês. Que essa aula possa te abençoar de uma forma poderosa, que você seja um instrumento para a glória de Deus. Agora eu quero te convidar para um momento de oração, porque eu quero orar por você, para Deus te usar na palavra, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora, momento especial, momento de oração. Você que está afastado de Jesus e quer aceitar Cristo como teu Salvador, você pode comentar aqui embaixo: eu quero aceitar a Jesus. Você que vai ministrar essa aula e precisa de oração, coloca o teu pedido aí, eu vou orar por você. Eu quero te convidar para a gente orar juntos, para Deus te usar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, diante da tua presença, eu quero agradecer por essa aula, quero agradecer por esse trimestre, quero agradecer pela vida do teu servo que está me assistindo, tua serva também. Use o Senhor nas tuas mãos,
Use o Senhor na tua presença, que o Senhor apareça nessa ministração, que o Senhor seja glorificado. Usa teu servo, a tua serva como boca de Deus, que os alunos venham ser edificados, venham ter o desejo de estudar da palavra com eles, que o teu nome venha ser glorificado na escola bíblica dominical da igreja, onde eles congregam. Assim, Senhor, eu oro por essa vida que retorna a Ti como Salvador e Te agradeço em tudo, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês 2 textos que você pode utilizar. O discipulado do Dietrich Bonhoeffer, um material extraordinário que vai te trazer uma perspectiva sobre o discipulado, servindo a Jesus, vale a pena. Editora Mundo Cristão. John Stott, o discípulo radical, editora Ultimato, vale a pena para você que trabalha com adolescente ter uma visão sobre o discipulado servindo a Cristo. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, lição que vai cair no aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. Extraordinário esse texto, onde nós vamos estudar no dia 18 de junho, tá? A Assembleia de Deus comemora 112 anos para a glória e honra do Senhor Jesus aqui no Brasil, e nós vamos trabalhar sobre a missão da igreja. Eu te aguardo por aqui na próxima aula. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.